fala do pecado e as suas consequências. Na matemática, se nós somarmos, sempre vai ter um resultado. E às vezes as ações desregradas dos homens, mais as ocasiões, geram pecado. É por isso, nesta lição, nós vamos estudar o que Davi passou. Isso não é só Davi. Nós, em menor ou maior grau, também passamos situações de pecado na nossa vida. Às vezes a gente olha para Davi e pensa: Davi errou, mas nós também várias vezes erramos e falhamos com o Senhor. Isso a Bíblia mostra para ver a vulnerabilidade dos homens, como nós somos dependentes de Deus, como nós necessitamos do Espírito Santo sobre a nossa vida. A interação diz assim: o pecado é uma violação à lei de Deus. Se o pecado é uma violação, então a pessoa está sujeita à lei de Deus. Assim como aí fora, se uma pessoa comete um crime, ela vai presa. E para falar para os irmãos, agora no indulto de Natal, foram soltos 25.000 presos que estavam na cadeia, simplesmente pelo indulto foram libertados e estão nas ruas. Pessoas, às vezes, que não têm problema nenhum, mas podem ter pessoas perigosas que foram soltas, porque a lei, essa lei é uma lei imperfeita, mas a lei de Deus é perfeita, e ela nos fala que o pecado é a coisa que Deus mais odeia, é o pecado. É por isso que nós, como cristãos, devemos combater o pecado na nossa vida. Sua consequência imediata na vida da pessoa que o pratica é a culpa. Primeira coisa, tu te torna culpado. Tu sabe dentro de ti. Deus colocou a tua personalidade, a tua alma, tu sabe quando agiu errado, mesmo que os outros não vejam, mesmo que as pessoas não percebam, mesmo que ninguém fale nada lá no fundo do teu coração, tu sabe que tu está errado. Então o pecado, ele traz culpa para a nossa alma, como castigo, bem como castigo, quanto a consequência direta do ato iníquo. Se tu somar 1 mais 1, sempre vai dar 2, não vai dar 3, não vai dar 5. Se tu somar, e assim as coisas de Deus, a soma das nossas ações, elas geram consequências como geraram a consequência do pecado de Davi. A doutrina bíblica do pecado é muito bem-vinda como um contexto de relativismo moral que predomina no mundo atual. Uma vez eu estava falando para uma moça numa empresa que eu trabalhava, e falando que Deus ele ia julgar as pessoas, e que o pecado, e que ele ia voltar. Aí ela simplesmente, ela estava fazendo direito, ela disse para mim: mas isso é relativo. Isso é que o mundo está vivendo hoje, dizendo que todas as leis foram inventadas por nós, e elas são relativas, cada um faz as leis relativas ao seu gosto. Não é assim. A lei de Deus é imutável. A lei de Deus, ela não é do relativismo moral. Como também eu escutei vários jovens dizendo assim: eu não sei se eu vou namorar com fulano, com a fulana, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. As pessoas aí fora dizem assim: segue teu coração. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso e corrupto é o coração do homem. E as pessoas dizem: segue teu coração. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que esse relativismo é que está predominando no mundo atual. As pessoas já não acham tanto o pecado assim tão ofensivo, tão danoso como antigamente as pessoas achavam.
vai minando, vai entrando em várias áreas, e nós vamos sendo bombardeados cada dia pelas propagandas, pelas coisas, pelas notícias, tudo girando e nos dizendo que não é tão grave as coisas. Mas para Deus, a lei dele não muda, a lei dele é perfeita, e diz no Salmo 19, e restaura a alma. Então a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós temos uma lei perfeita, irmãos, que ela luta contra o pecado. É importante trazermos o ensino bíblico acerca da gravidade das consequências do pecado, mas ao mesmo tempo ressaltar a misericórdia e a iniciativa de Deus em perdoar ao pecador que se arrepende e deixa a prática pecaminosa. Só em Cristo podemos vencer o poder do pecado. Então, irmãos, é maravilhoso. Deus, Ele tem uma pena, Ele tem um castigo, Ele tem um salário, como dizem em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Você trabalha 30 dias, aí você, cada dia trabalhado, você vai recebendo para chegar no final do mês e receber o seu salário. E o pecado é assim, ele vai juntando, mas um dia ele vai pagar o salário. Então, o importante é nós vermos assim que há essa condenação de Deus, mas também ressaltamos a misericórdia e a iniciativa de Deus em perdoar o pecador. O pecador, ele pode ser perdoado. Tem pessoas que colocam desculpas para não ir para a igreja. Mas o fulano lá matou 3 e está dentro da igreja, agora anda de Bíblia embaixo do braço. É porque eles não entendem a misericórdia. A pessoa mais violenta, a pessoa mais assassina, ela pode ser transformada por Jesus. Ela pode ser tocada pelo Senhor e mudar de vida. Isso é a misericórdia de Deus. Mas uma coisa é que Deus mas tem que se arrepender e deixar a prática pecaminosa. A pessoa não pode continuar no pecado. Se ele vier para a igreja e continuar pecando, ele está a mesma coisa que ele estava lá fora, porque ele precisa haver um arrependimento e deixar as práticas pecaminosas. Só em Cristo podemos vencer o poder do pecado. Só Cristo tem poder, irmãos. A introdução. O assunto desta lição mostrará, o alto preço que Davi pagou. Então, nesta lição vamos falar sobre Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. Quantas vezes, irmãos, nós arrependemos de uma palavra que nós falamos? Quantas vezes nós não gostaríamos de ter feito tal coisa? Tudo gera uma consequência. E assim também o pecado, ele gera uma consequência e gera espiritualmente. Ele vai minando a nossa casa espiritual. Por isso é importante, irmãos, por isso que Deus nos chama ao arrependimento, a pedir perdão, para que sejamos sanados, para que não fique aquela brecha onde Satanás pode entrar e fazer uma brecha maior. Às vezes umas represas grandes que tem como a de Itaipu, se tiver uma brechinha e eles não arrumarem aquela brecha pode crescer e rebentar completamente. Assim é a nossa vida espiritual. Se vamos deixando uma brecha, Satanás pode entrar e ir fazendo coisas terríveis. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado nem quem quer que seja. O pecado, irmãos, vamos dizer assim,
é uma coisa que nós devemos estar sempre preparados. Temos sempre estar um passo adiante, orando e pedindo a Deus a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós não podemos confiar em nós mesmos, ter a autossuficiência de achar que nós não vamos cair em pecado, não vamos errar. Enquanto estivermos neste corpo, podemos cometer ações erradas. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 4, 7, se não me engano, que Deus colocou esse tesouro, que é a sua presença, em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro, ou seja, vaso bem frágil, que pode quebrar, que pode ser abalado. Então, por isso, nós devemos ter cuidado e não desafiar o pecado, porque ele é destruidor dos seus resultados são trágicos. Então, nós temos que estar preparados para entrar nessa luta, nessa batalha. Vocês sabem das grandes guerras que houve, todos os soldados que eram enviados mais ou menos preparados, se preparados. Por quê? Porque sabiam que a luta ia ser muito grande, muito grave. No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler já mandava até meninos de 12 anos para lutar. Crianças sem experiências que morriam, eram dizimadas assim, porque na guerra não existe misericórdia. E Satanás também não tem misericórdia de nós. Às vezes a pessoa pensa, Satanás, eu não estou sendo tentado, eu não estou passando por problema, mas de repente Satanás só está esperando uma oportunidade para agir. E foi assim que ele fez com Davi. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito, lembrando que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Aqui uma coisa importante, irmãos: pastor, obreiro, cantor, pregador, todos os irmãos jovens, pessoa de mais idade, todos estão sujeitos, adolescentes, a cair no pecado. E Deus não tolera de ninguém, Deus não passa a mão por ninguém. Deus, porque não é que Ele não nos ama, mas o pecado Ele não tolera o pecado. O pecado vai contra a sua personalidade, a sua pessoa, ofende a sua pessoa, e por isso o pecado é tão danoso. Irmãos, eu já disse assim, se nós formos num chiqueiro, que cheiro tem os povos? Então, irmãos, para Deus o pecado tem um cheiro talvez até pior. Então, às vezes nós podemos botar o melhor perfume, a melhor roupa, mas se nós estivermos em pecado, nós estamos cheirando diante de Deus com um cheiro desagradável. Que Deus irrite Deus, porque o pecado é danoso, fica impregnado em nós, em cada célula do nosso corpo. Quando nós estamos em pecado, está tudo contaminado. O conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento, não vou demorar muito, irmãos, porque as horas passam rapidamente. A palavra pecado tem diversos significados: errar o alvo, prática da imoralidade e idolatria, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade, culpa, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus, desviar-se do bom caminho. Tudo isso aí, irmãos, quem sabe nós já experimentamos na nossa vida. Fomos imorais, fomos idólatras, sentimos já maldade no nosso coração, muitas vezes já agimos de maneira perversa, muitas vezes já nos revoltamos às vezes até dentro da igreja, nos rebeliamos, às vezes até rebelião, porque aqui nós estamos falando da vida cristã. Então vou falar exatamente sobre aqui. Rebelião é não querer se sujeitar à autoridade, mas aquela autoridade, irmãos, que
vem de Deus, não se sujeitar às coisas erradas, mas se sujeitar à vontade e à autoridade de Deus. Transgressão consciente. A pessoa sabe que está fazendo as coisas erradas. A pessoa é consciente que está fazendo as coisas erradas. E ela conscientemente também está assumindo culpa diante de Deus. E desviar-se do bom caminho. Existe um bom caminho, mas a pessoa prefere não, aquele caminho. É que nem às vezes pode surgir para nós duas oportunidades. Uma de nós fazer as coisas da maneira correta e outra para fazer de uma maneira mais simples. O brasileiro é louco pelo jeitinho, gosta de fazer as coisas que facilitem para ele. Às vezes até numa fila de banco chega alguém, né, e pede até para entrar na frente das pessoas. Não existe assim uma transgressão da lei. Mas eticamente, irmãos, aquela pessoa está obtendo vantagem de outras pessoas, quem sabe que estão na fila esperando. Pessoas idosas, pessoas com crianças. Então, irmãos, é um exemplo bem simples assim, mas para ver como as pessoas escolhem muitas vezes o mau caminho. No Novo Testamento, quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado. Pecado, mal moral, ou seja, ele é algo que nos afeta a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores. Impiedade, que ele já tem uma ação de falar assim, de não obedecer às coisas de Deus, não se importar com as regras de Deus quando vai agir. Incredulidade é falta de fé, acha assim, Deus não vai, então eu vou tomar a decisão, eu vou fazer o que eu acho certo. Herege ou apóstolo. Herege é que se desvia das doutrinas de Deus, dos ensinamentos de Deus. E apóstata é aquele que abandona conscientemente a verdade para seguir as coisas erradas. Culpa, pecado, propriamente dito, deriva da palavra grega amártia, que significa várias coisas, errar o caminho. Em João 1:29 diz, foi quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios 15:3 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo está falando ali de uma parte da Santa Ceia. E conduta comprometedora. Romanos 1:18, que fala ali da depravação, a impiedade que domina o coração das pessoas. Tudo isso é pecado diante de Deus, uma vida depravada, conduta comprometedora. Vida sem lei, referindo aos seus transgressores. O transgressor, ele não tem lei, então ele não se preocupa com leis dos homens. Adoração falsa é uma adoração assim, com um alvo errado. Então veja o que o pecado faz: engano. Foi a maneira que Eva foi enganada no jardim por Satanás. Pecado deliberado. Por exemplo, Atos 5, quando Ananias e Safira levaram aquela oferta diante de Deus e levaram conscientemente aquela oferta que estava errada na presença de Deus. Estavam sabendo que estavam agindo errado. Ainda Pedro perguntou: foi assim, assim? E aí eles confirmaram uma mentira. Olha só isso, para ver como é grave aos olhos de Deus o engano, pecado deliberado, agir conscientemente que está fazendo o contrário à vontade de Deus, induzir os outros a errarem por falsos ensinos. Ontem a gente estava olhando um filme, eu e minha esposa, um filme evangélico, Batalha pela Fé. Estava um pouco assim no meio daquele filme, o pai estava muito bonito, assim,
da igreja do Deus Todo-Poderoso, não sei se os irmãos vão ver. Daqui um pouco eu comecei a ver que havia coisas erradas naquele filme. Então eu já comecei, ele estava descambando mais, que era para os nossos atos pessoais é que nos levariam à presença de Deus. E não, nós somos salvos pela graça de Deus. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade que nos salva. E nem toda a nossa vida, os atos de justiça que praticamos são fruto da nossa fé, da nossa salvação em Deus. Mas nós não fazemos para ser salvos. Nós já somos salvos e por isso praticamos bons atos. E aquele filme começou a falar assim de uma maneira que eu comecei a ver, não, mas isso aqui está errado. E era de uma igreja lá da China, que se levantou, e de uma mulher que ela se acha que é a encarnação de Jesus Cristo, mas muito parecido assim com as coisas que a Bíblia prega. Mas só que aí eu fui investigar e começou um monte de doutrinas erradas, em que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas ela não é completamente a palavra de Deus. O livro deles é a palavra de Deus encarnada. Esse é o livro deles. E que eles botam no ensino deles. Então, irmãos, induziram outros a errarem por falsos ensinos. Quantas pessoas, testemunhas de Jeová, mormons, budistas, pensam que estão indo, todos dizem que o caminho é certo. Mas todos os seus mestres e guias morreram. O único que ressuscitou foi Jesus. E ele afirmou que era Deus. Jesus, ele afirmou que ele era o Deus que veio. Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos. Por isso ao homem é melhor procurar em Cristo perdão, a fim de estar sempre com ele. Agora vamos